Seja bem-vindo ao canal Acredite e Ore. Aqui é um espaço criado com carinho para você se conectar com Deus em qualquer momento do dia. Hoje, quero convidar você para uma oração baseada no Salmo 50, uma palavra que nos ensina sobre gratidão, arrependimento sincero e o poder do sacrifício verdadeiro, o do coração quebrantado. Prepare-se agora. Feche os seus olhos, respire fundo e entre nesse momento com fé. Deixe Deus falar com você. Vamos orar. Eu começo esta oração intercedendo por você que está me ouvindo agora. Você que tem tentado manter o equilíbrio, mesmo quando tudo parece sair do controle. Você que às vezes olha para a sua vida e se pergunta: será que Deus ainda está comigo? Sim, Ele está. E mais do que nunca, Ele quer falar com você através desta oração. O Salmo 50 diz: reúne diante de mim os meus fiéis, que fizeram comigo uma aliança mediante sacrifícios. Isso nos mostra que Deus valoriza o coração entregue, não o ritual vazio. Ele não quer só palavras bonitas, Ele quer você por inteiro, com suas falhas, dúvidas e até seus medos. Jesus conhece suas lutas, conhece o silêncio do seu quarto quando ninguém vê o que você está enfrentando, conhece o peso que você tem carregado. Mas hoje, neste momento, eu oro para que esse peso comece a sair dos seus ombros. Você não precisa provar nada para Deus. Ele não está pedindo perfeição, está pedindo para que você volte a se lembrar que Ele é o seu Pai e que você é filho amado. Mesmo que o coração esteja cansado, a alma ferida e os pensamentos confusos, Ele ainda está de braços abertos. Jesus é aquele que diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é frase de efeito, é promessa. E promessa de Jesus se cumpre. Agora, eu oro para que neste início de oração, seu coração comece a se abrir. Que você sinta uma presença suave chegando aí, como um abraço invisível. Que sua alma inquieta comece a se aquietar. Você não está sozinho. Jesus está aqui. Nem sempre é fácil entender o que Deus espera da gente, não é? Muitas vezes você tenta fazer o que é certo. Se esforça, corre, dá o seu melhor, mas ainda sente um vazio. Ainda sente como se algo estivesse faltando. E aí vem aquela sensação de culpa, de que você nunca é suficiente. Mas hoje eu oro com você para quebrar essa ideia errada. Porque no Salmo 50, Deus deixa claro: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, que estão continuamente perante mim. Mas, e o que vem depois, mostra que ele está dizendo: isso não é o que eu mais quero. O problema não é o que você faz. O problema é quando você faz sem entrega, sem sinceridade, sem envolvimento. Deus não quer uma oração mecânica feita por medo. Ele quer um momento verdadeiro entre pai e filho. Ele quer você.
Eu oro para que neste momento você não sinta vergonha de se apresentar diante dele exatamente como está, com suas falhas, seus erros, suas quedas, porque é assim que Jesus te acolhe. Ele não espera o seu melhor para depois te amar. Ele ama você agora, do jeito que você está. Eu oro para que o peso da religião vazia caia dos seus ombros, que você se liberte da ideia de que precisa merecer o amor de Deus. Você já é amado, você só precisa responder esse amor com entrega. Responder ao amor de Deus com gratidão real. Porque quando você agradece de verdade, o coração se alinha com o céu. Tem algo que muda tudo dentro da gente: a gratidão. Mas não é aquela gratidão superficial, de palavras vazias ou automáticas. É a gratidão que vem do fundo da alma. É aquela que você sente, mesmo quando as coisas ainda não estão perfeitas. É olhar para Deus e dizer: obrigado, porque o Senhor continua comigo. No Salmo 50, Deus diz: a quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Salmo 50, 23. Ou seja, o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus não é o que você faz para impressionar, é o que você oferece com sinceridade. É o obrigado que nasce de um coração que reconhece: eu não merecia, mas Deus foi bom comigo mesmo assim. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez esteja esperando por coisas que ainda não aconteceram. Mas eu oro agora para que mesmo assim a gratidão floresça dentro de você. Agradeça pelo ar que você respira, pelo pão de cada dia, pelas vezes que você não viu, mas foi livrado, pelas pessoas que te estenderam a mão, pelas orações que ainda não foram respondidas, mas que Deus já está trabalhando nelas. Eu oro para que você descubra que gratidão gera cura. Gratidão transforma o olhar, limpa a alma, muda a forma como você enxerga a vida. Não espere tudo se resolver para agradecer. Agradeça hoje, agora, porque mesmo com lutas, você está vivo e Deus ainda tem planos lindos para cumprir em você. Peço que você permita que o Espírito Santo te leve mais fundo. Porque não adianta só falar que estar arrependido. Não adianta prometer que vai mudar se no coração ainda carrega aquele desejo escondido de voltar para o erro. Deus conhece tudo, até os pensamentos que você ainda nem teve. Por isso, quando você ora com sinceridade, quando você se quebra de verdade, Ele escuta. O Salmo 50, no verso 17, diz assim: você odeia a disciplina e joga minhas palavras para trás de você. É como se Deus estivesse dizendo: você ouve, mas não obedece. Você sabe o certo, mas escolhe o errado. E mesmo assim, Ele ainda te espera, ainda te chama. Jesus continua de braços abertos, pronto para abraçar do jeito que você está. Mas Ele não quer aparência de arrependimento. Ele quer um coração quebrantado, um coração que se rende de verdade, que chora não só de emoção, mas porque se cansou de fingir. E eu sei, você tem lutado contra essas coisas, tem chorado à noite se sentindo longe de Deus, achando que talvez Ele tenha desistido de você. Mas não, Jesus continua te amando. Ele não rejeita um coração arrependido. A palavra diz em Salmos 51:17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então agora,
ore comigo do jeito que você está, mesmo que a sua vida esteja toda bagunçada, mesmo que tenha pecado ontem, agora é a hora de se entregar. Fale com Ele, não esconda nada. Peça perdão de verdade. Diga: Jesus, me perdoa. Eu quero mudar. Sozinho não consigo, mas contigo eu posso tudo. Porque essa é a hora em que Deus começa a restaurar sua história de dentro para fora. Agora que você começou a se abrir de verdade, vamos falar sobre o poder da obediência verdadeira, porque arrependimento sem atitude não muda nada. Você sabe, a gente fala muito sobre fé, sobre crer, sobre esperar em Deus, mas muitas vezes, no meio da correria da vida, a gente acaba esquecendo que a fé sem obediência vira só um discurso bonito. E Deus nunca quis palavras bonitas. Ele sempre buscou o coração obediente. Eu continuo orando por você agora, pedindo a Jesus que te ajude a dar esse passo de volta para a obediência. Porque obedecer a Deus não é sobre viver preso, cheio de regras. É sobre viver em paz, com consciência limpa, com a alma leve e com a certeza de que você está no caminho certo. A palavra diz em 1 Samuel 15:22 que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, não adianta a gente fazer 1000 promessas se no dia a dia a gente ignora o que Deus já pediu com amor. Jesus te chama para uma vida simples, mas profunda. Ele quer ver você dizendo sim para Ele, não só com a boca, mas com suas escolhas, com suas atitudes. Ele quer que você o honre com a sua vida, com os seus passos, com a forma como você trata as pessoas, com a maneira como você age quando ninguém está vendo. E se você caiu, se você se afastou, se errou, não precisa se esconder. Basta voltar. Obedecer é também ouvir esse chamado e responder com sinceridade: Jesus, eu quero mudar. Me ajuda a fazer o que é certo. Pai, neste momento eu oro por esse coração que está ouvindo essa oração. Eu sei que dentro dele há um desejo de fazer o que é certo, de andar em retidão, de obedecer de verdade. Então, que o teu Espírito Santo traga clareza, traga direção e tire todo o peso da culpa. Que o foco dele agora seja viver para te agradar, não por medo, mas por amor. Porque quando você começa a obedecer, mesmo nas pequenas coisas, você percebe o quanto sua vida se alinha, o quanto a presença de Deus fica mais nítida, porque obedecer é caminhar ao lado dele. Vamos falar com o seu coração sobre algo que muita gente promete, mas poucos levam até o fim: os votos com Deus. Você já fez alguma promessa a Deus em um momento difícil? Talvez tenha dito: se o Senhor me ajudar com isso, eu vou mudar de vida, eu vou orar mais, eu vou fazer diferente. E sabe, Deus escuta. Ele leva a sério cada palavra que você diz para Ele. E mesmo quando você esquece, Ele não esquece. No Salmo 50 está escrito: cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Deus não está te cobrando como um juiz severo. Ele está te chamando de volta para a aliança, para o compromisso sincero que você fez com Ele. É como um pai que se lembra do que você prometeu com lágrimas nos olhos e que ainda está esperando de braços abertos. E não é porque Deus precisa da sua promessa, é porque Ele quer o seu coração inteiro. Ele quer ver você cumprindo aquilo que um dia você mesmo falou, não por medo, mas por amor. Porque quando você honra a sua palavra com Deus, o céu se movimenta a seu favor. Jesus disse em Mateus 5,37,
Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ou seja, seja firme naquilo que você diz, principalmente diante de Deus. Se prometeu algo, volte hoje mesmo a cumprir. Mesmo que seja pouco, mesmo que pareça pequeno, faça com fidelidade. Não é sobre o tamanho da sua promessa, é sobre o seu coração diante dela. E se você se sente fraco para recomeçar, ore. Jesus está aqui. Ele te entende. Ele sabe que você é humano, que tem dias difíceis. Ele só quer ver em você a disposição de voltar, de tentar de novo, de seguir com o coração sincero. E enquanto você se aproxima de Deus com essa sinceridade, Ele mesmo vai te dar forças para seguir firme. Com o coração cheio de fé, eu declaro, você não está sozinho nesse fogo que está enfrentando. Pode parecer que está tudo desmoronando, que o chão sumiu debaixo dos seus pés, mas Deus, o Deus de toda a salvação, está aí com você. No Salmo 50, no verso 15, ele diz algo poderoso: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe do desespero que ninguém vê. Sabe das noites em que você tenta dormir, mas sua mente não para. Sabe do medo que tenta te travar, da culpa que tenta te sufocar. Mas hoje eu intercedo por você para que esse ciclo de angústia termine aqui. Hoje eu oro para que você receba libertação onde ninguém pode tocar, só Jesus. Porque quando você clama, Deus escuta. E quando Deus escuta, Ele age. Você pode até não ver agora, mas Deus já está movendo o que precisa ser movido para tirar você desse fogo. Ele pode usar pessoas, situações, até aquilo que parecia perda para gerar o livramento. Ele não falha. Ele é fiel à promessa. Ele não se esquece dos que invocam o nome dele. Então continue clamando, continue orando, continue acreditando, mesmo que seja com lágrimas, mesmo sem forças, mesmo com a alma abatida. Jesus te sustenta enquanto o livramento não chega. E quando chegar, você vai olhar para trás e dizer: foi a mão de Deus. Eu não teria conseguido sem Ele. E aí, como diz o final do versículo, você vai honrar a Ele com sua vida. Porque quando Deus livra, Ele transforma. E quando Ele transforma, é para sempre. Você chegou até aqui porque lá no fundo sabe que precisa mais do que apenas escutar uma mensagem bonita. Você precisa viver essa palavra. E é sobre isso que eu continuo orando por você agora, para que cada ensinamento, cada toque do Espírito Santo vire prática na sua vida. Porque, meu querido, não adianta só ouvir sobre fé, é preciso andar por fé. Não adianta só ouvir sobre perdão, é preciso perdoar. Não adianta só ouvir sobre confiar em Deus, é preciso soltar o controle e confiar de verdade. A Bíblia diz em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha como isso é direto. Não é sobre ser religioso, é sobre ser real. Deus está procurando corações sinceros, gente disposta a errar, mas também a recomeçar. Gente como você, que mesmo com falhas, decide caminhar com Jesus. Porque Ele não busca perfeição, Ele busca entrega. Jesus já está com você. Ele não é só uma lembrança de domingo, Ele é a presença constante. Quando você vive a palavra, o céu se move a seu favor. Portas se abrem, fardos caem, correntes se quebram. Não porque você é bom demais, mas porque você decidiu viver o que crê. E quando isso acontece, quando sua fé vira atitude, milagres acontecem. Então eu oro para que você tenha força para colocar em prática
tudo o que tem aprendido. Que a sua vida seja reflexo da luz de Jesus. Que, quando olharem para você, vejam alguém que luta, que sente, que sofre, mas não desiste, porque tem um Deus que sustenta, que guia, que transforma. E falando em transformação, quero interceder por um novo tempo na sua vida, porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar igual. Ele quer te renovar por completo. Com o coração cheio de fé, eu declaro: você não está sozinho nesse fogo que está enfrentando. Pode parecer que está tudo desmoronando, que o chão sumiu debaixo dos seus pés, mas Deus, o Deus de toda a salvação, está aí com você. No Salmo 50, no verso 15, ele diz algo poderoso: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe do desespero que ninguém vê. Sabe das noites em que você tenta dormir, mas sua mente não para. Sabe do medo que tenta te travar, da culpa que tenta te sufocar. Mas hoje eu intercedo por você para que esse ciclo de angústia termine aqui. Hoje eu oro para que você receba libertação onde ninguém pode tocar, só Jesus. Porque quando você clama, Deus escuta. E quando Deus escuta, Ele age. Você pode até não ver agora, mas Deus já está movendo o que precisa ser movido para tirar você desse fogo. Ele pode usar pessoas, situações, até aquilo que parecia perda para gerar o livramento. Ele não falha, ele é fiel à promessa. Ele não esquece dos que invocam o nome dele. Então continue clamando, continue orando, continue acreditando. Mesmo que for com lágrimas, mesmo sem forças, mesmo com a alma abatida. Jesus te sustenta enquanto o livramento não chega. E quando chegar, você vai olhar para trás e dizer: foi a mão de Deus. Eu não teria conseguido sem Ele. E aí, como diz o final do versículo, você vai honrar a Ele com sua vida. Porque quando Deus livra, Ele transforma. E quando Ele transforma, é para sempre. Você chegou até aqui porque, lá no fundo, sabe que precisa mais do que apenas escutar uma mensagem bonita. Você precisa viver essa palavra. E é sobre isso que eu continuo orando por você agora, para que cada ensinamento, cada toque do Espírito Santo vire prática na sua vida. Porque, meu querido, não adianta só ouvir sobre fé, é preciso andar por fé. Não adianta só ouvir sobre perdão, é preciso perdoar. Não adianta só ouvir sobre confiar em Deus, é preciso soltar o controle e confiar de verdade. A Bíblia diz em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha como isso é direto. Não é sobre ser religioso, é sobre ser real. Deus está procurando corações sinceros, gente disposta a errar, mas também a recomeçar. Gente como você, que mesmo com falhas, decide caminhar com Jesus. Porque Ele não busca perfeição, Ele busca entrega. Jesus já está com você. Ele não é só uma lembrança de domingo, Ele é presença constante. Quando você vive a palavra, o céu se move a seu favor. Portas se abrem, fardos caem, correntes se quebram. Não porque você é bom demais, mas porque você decidiu viver o que crê. E quando isso acontece, quando sua fé vira atitude, milagres acontecem.
Então, eu oro para que você tenha força para colocar em prática tudo o que tem aprendido. Que a sua vida seja reflexo da luz de Jesus. Que quando olharem para você, vejam alguém que luta, que sente, que sofre, mas que não desiste. Porque tem um Deus que sustenta, que guia, que transforma. E falando em transformação, quero interceder por um novo tempo na sua vida. Porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar igual. Ele quer te renovar por completo. Com o coração cheio de fé, eu declaro: você não está sozinho nesse fogo que está enfrentando. Pode parecer que está tudo desmoronando, que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Mas Deus, o Deus de toda a salvação, está aí com você. No Salmo 50, no verso 15, ele diz algo poderoso: invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe do desespero que ninguém vê. Sabe das noites em que você tenta dormir, mas sua mente não para. Sabe do medo que tenta te travar, da culpa que tenta te sufocar. Mas hoje eu intercedo por você para que esse ciclo de angústia termine aqui. Hoje eu oro para que você receba libertação onde ninguém pode tocar, só Jesus. Porque quando você clama, Deus escuta. E quando Deus escuta, Ele age. Você pode até não ver agora, mas Deus já está movendo o que precisa ser movido para tirar você desse fogo. Ele pode usar pessoas, situações, até aquilo que parecia perda para gerar o livramento. Ele não falha, ele é fiel à promessa. Ele não esquece dos que invocam o nome dele. Então continue clamando, continue orando, continue acreditando. Mesmo que for com lágrimas, mesmo sem forças, mesmo com a alma abatida. Jesus te sustenta enquanto o livramento não chega. E quando chegar, você vai olhar para trás e dizer: foi a mão de Deus. Eu não teria conseguido sem Ele. E aí, como diz o final do versículo, você vai honrar a Ele com sua vida. Porque quando Deus livra, Ele transforma. E quando Ele transforma, é para sempre. Você chegou até aqui porque, lá no fundo, sabe que precisa mais do que apenas escutar uma mensagem bonita. Você precisa viver essa palavra. E é sobre isso que eu continuo orando por você agora, para que cada ensinamento, cada toque do Espírito Santo vire prática na sua vida. Porque, meu querido, não adianta só ouvir sobre fé, é preciso andar por fé. Não adianta só ouvir sobre perdão, é preciso perdoar. Não adianta só ouvir sobre confiar em Deus, é preciso soltar o controle e confiar de verdade. A Bíblia diz em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha como isso é direto. Não é sobre ser religioso, é sobre ser real. Deus está procurando corações sinceros, gente disposta a errar, mas também a recomeçar. Gente como você, que mesmo com falhas, decide caminhar com Jesus. Porque Ele não busca perfeição, Ele busca entrega. Jesus já está com você. Ele não é só uma lembrança de domingo, Ele é presença constante. Quando você vive a palavra, o céu se move a seu favor. Portas se abrem, fardos caem, correntes se quebram. Não porque você é bom demais, mas porque você decidiu viver o que crê.
E quando isso acontece, quando sua fé vira atitude, milagres acontecem. Então, eu oro para que você tenha força para colocar em prática tudo o que tem aprendido, que a sua vida seja reflexo da luz de Jesus, que quando olharem para você, vejam alguém que luta, que sente, que sofre, mas que não desiste, porque tem um Deus que sustenta, que guia, que transforma. E falando em transformação, quero interceder por um novo tempo na sua vida. Porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar igual. Ele quer te renovar por completo. E eu sei que você tem sentido esse chamado aí dentro do peito. Não é à toa que você está aqui, ouvindo essa oração com o coração apertado, pensando em tudo que viveu e talvez se perguntando se ainda dá tempo de se aproximar de Deus de novo. E eu quero te dizer, dá sim. Jesus está de braços abertos esperando por você. O Salmo 50 nos lembra que Deus não quer só sacrifícios ou palavras bonitas. Ele quer o seu coração sincero. Quer que você reconheça que precisa dele. Quer que você volte para ele como um filho volta para casa. Não importa quão longe você tenha ido, ele ainda está aqui, firme, te esperando com amor. Você já reparou como às vezes, mesmo cercado de gente, o coração parece estar vazio? É saudade da presença de Deus. É saudade de quando você falava com ele com mais frequência. É saudade de quando você dormia em paz, com alma leve. Mas Deus está aqui agora. E ele está dizendo, volte. Eu sou o seu lugar de descanso. Eu sou o seu abrigo. Jesus conhece tudo o que você passou. Ele viu quando você chorou em silêncio. Ele sentiu quando você se afastou. Mas ele não te abandonou. Ele continuou cuidando, esperando o momento em que você diria, Deus, eu voltei. E agora é esse momento. Volte, mesmo com medo. Volte, mesmo sem forças. Volte, mesmo sem saber o que dizer. Só volte. E enquanto você volta, eu oro para que todo o peso do passado caia por terra. Que nenhuma acusação tenha mais poder sobre você. Que a culpa e o medo saiam agora em nome de Jesus. Que você sinta o Espírito Santo tocando o seu coração, quebrando o orgulho, desfazendo a frieza e aquecendo de novo a sua fé. Jesus está te chamando para perto. E a paz que você tanto busca começa quando você responde esse chamado. Então fica comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o poder de viver uma vida guiada por Deus e cheia da presença dele. Eu oro para que a partir de agora você não apenas volte para Deus, mas permaneça. Que você decida todos os dias viver guiado pela presença dele. Porque quando você caminha com Jesus, até os dias mais difíceis se tornam suportáveis. Até os fardos mais pesados ganham leveza. Até o silêncio de algumas respostas se transforma em confiança. A palavra diz em Salmo 50, 23, aquele que oferece sua gratidão como sacrifício, honra a Deus, e a quem anda nos seus caminhos, mostrarei a salvação. Você está entendendo isso? Não é sobre fazer tudo certo, é sobre andar com Deus. É sobre reconhecer Ele em cada passo, agradecer em cada detalhe, ouvir sua voz até nas pequenas coisas. É escolher viver perto mesmo quando tudo grita para você se afastar. Eu oro para que você aprenda a reconhecer a direção do céu nas suas decisões. Que antes de qualquer passo você se pergunte, Jesus faria isso comigo? Jesus iria por aqui. E que o Espírito Santo te oriente de forma clara e simples, sem confusão, sem medo, sem culpa. Apenas paz, porque onde há a presença de Deus, há liberdade, a direção, a segurança. Você não vai mais viver no escuro, você não vai mais andar perdido, porque Jesus é luz, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. E se você escolher andar com Ele, mesmo quando tudo parecer sem sentido, você vai continuar em paz. A paz que não vem do mundo,
mas vem direto do coração do Pai. Eu declaro sobre você, uma nova fase está começando. Dias melhores estão por vir, não porque tudo vai se resolver da noite para o dia, mas porque agora você não está mais sozinho. Você está com Deus e Deus está com você. E isso muda tudo. Se essa oração falou com você, curta o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal Acredite e Ore. Tem muita palavra de fé, oração verdadeira e presença de Deus esperando por você todos os dias. Agora vá em paz e nunca se esqueça, quem te guarda é Deus e Ele não falha.